In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a vida espiritual. Para a vida, é essa a tradução do título, Ad Vitam. Na primeira aula, colocamos as bases, explicamos os conceitos necessários que serão colocados durante o curso, que serão falados, e é de suma importância que você tenha anotado, porque nós não vamos repeti-los, tá? Hoje é a introdução realmente, tá, ao curso. Na aula passada foi apenas a base sendo colocada. Aquela parte mais explicativa para quem se dirige, porque o público, não é? O objetivo. E hoje nós vamos começar realmente a falar de vida espiritual, ok? Então, se prepara, porque agora nós vamos mexer aí nas suas feridas. Nós vamos começar realmente. Bom, então você precisa entender que este curso é um curso prático. É para servir como se fosse uma direção espiritual. Então você precisa ter em mente o que é que nós realmente queremos fazer aqui. Que é isso, dar os meios práticos para você caminhar no início da vida espiritual, na via purgativa. Se você mesmo assim não está entendendo o que é isso, porque pode acontecer, não é? Alguém pode dizer assim, Frei, mas eu já tenho uma vida de oração. Como assim? O que é isso? Via purgativa? O que é que o curso quer fazer? Uma oficina de oração, né? Bom, o curso é um acompanhamento integral para você entender como funciona a sua alma e progredir no caminho de santidade. Lembra que eu disse na aula passada que é diferente você ser salvo do que você ser santo? Aqui nós estamos ensinando você a ser santo. Claro, também é evidente que se você se esforçar para a santidade, você vai ser salvo. Mas pode ser que você esteja apenas trabalhando para a sua salvação. Isso é ótimo, entende? Isso é muito bom, só que precisa ir além. Se você não quer ficar na mediocridade, ou seja, no meio, não é? Quer ir além, quer ser um grande santo, é preciso pensar alto. E é preciso também conhecer os meios para você se tornar santo. É um convite que a igreja faz a todos os estados de vida. Nós vimos São Francisco de Sales falando. Lembra? Então, é preciso se esforçar para ser santo também. Porque vamos supor que você seja uma pessoa que apenas esteja fazendo o básico. Como é só o básico, pode correr o risco de que você vá menos. Não é? Imagina uma linha. Essa é a linha. Então, a linha de ser salvo. Tá? Você está se esforçando para ficar aqui. Mas pode ser que você, por causa que está apenas numa coisa básica, desça para cá, né? Para condenação. Mas se você se esforça para estar aqui, na linha da santidade, pode ser que se você falhar em alguma coisa, você volte para a linha do ser salvo. Tá entendendo? Que vai ser uma coisa muito boa também. Por isso nós devemos nos esforçar para estar aqui em cima. Não é? Não é, por exemplo, como nós vemos grandes santos falando, não é? Que não querem nem passar no purgatório. E isso é correto. Nós não podemos pensar assim, não, olha, se eu for para o purgatório, está tudo certo. Não, nós sabemos que está tudo certo, ok, mas você não deve pensar assim, que eu vou para o purgatório e está tudo bem. Não, você tem que pensar, eu vou morrer e vou para o céu direto mesmo. Tá entendendo? Mesmo que você passe pelo purgatório, como até santos passaram, né? Tipo o confessor de Santa Margarida Maria Lacoque. Entende? Mas é preciso pensar alto, tá? Então eu gostaria de deixar claro, agora que nós vamos entrar mesmo no assunto, algumas considerações de Santo Afonso de Ligório, retirados desse livro aqui, Escola de Perfeição Cristã, que é um compilado de vários escritos de Santo Afonso envolvendo a ascética e a mística.
Então, no começo, na introdução, quando ele vai falar sobre a essência da perfeição, ele diz assim: só poucos cristãos compreendem o que seja a verdadeira piedade. Olha, piedade eu já defini o conceito na aula anterior. Se não está lembrado, vai lá. A maior parte segue suas inclinações. Quando melancólicos, procuram a solidão. Quando se sentem atraídos por uma vida ativa, se dedicam só às obras da salvação das almas. Quando inclinados a uma vida austera, dão-se à penitência e mortificação. Ora, todos estão enganados. As obras externas são realmente frutos do amor de Jesus Cristo. Não constituem, porém, a essência da caridade, que está toda na inteira conformidade com a vontade divina. Os que fazem constituir a santidade no acúmulo de penitências, na recepção frequente da Santa Comunhão, na recitação frequente de orações vocais, enganam-se. Santo Afonso quer dizer que você ser santo não é você todo dia comungar, não é você todo dia rezar o terço, não é você todo dia ir para a missa. Ele diz que essas obras, se não estiverem unidas à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, elas não dão em nada, tá? A verdadeira santidade é você se conformar com a divina vontade. Isso ele coloca mais embaixo quando diz: penitências, orações, comunhões são coisas boas só porque Deus as quer. Não sendo conforme a sua santa vontade, longe de lhe serem agradáveis, detesta-as e pune-as. Ou seja, se você faz uma penitência, se você faz uma oração com uma intenção ruim, pelo contrário, Deus pode até lhe castigar por causa disso. Veja que em outras religiões, por exemplo, essas orientais, se tem formas de penitência. Monges orientais que fazem certos exercícios de meditação, tipo lá no budismo, coisas assim, mas que não são unidas à verdadeira caridade, que nós sabemos que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele conclui: toda a perfeição pode ser resumida nas seguintes palavras: fazer tudo o que Deus quer, querer tudo o que Deus faz e com a única intenção de contentá-lo. Veja, está aí, a verdadeira essência da perfeição. É fazer isso. Por isso que nós estamos colocando as bases do que você precisa fazer para ser realmente santo, tá bom? Então, uma vez colocada a teoria, vamos para o ponto de partida. Agora falar das coisas práticas. Quando você decide se converter, romper com o pecado, você precisa fazer uma escolha, que é a escolha por Jesus, né? Então, essa escolha que você vai fazer, ela exclui outros caminhos incompatíveis com nosso Senhor. Tá entendendo? Quando você decide ser cristão, ser católico, ou quando você já é, mas diz assim: agora eu vou mudar de vida, existem 3 inimigos que você precisa combater. São aqueles 3 inimigos clássicos que nós encontramos na Sagrada Escritura: a carne, o mundo e o demônio. O que é que se entende por carne? Carne significa as paixões, os defeitos e a concupiscência. Aqui, paixões, quando nós estamos falando, não é o paixão de apaixonar-se, não é por alguém. Paixões é um termo, da filosofia e da teologia medieval, que são aqueles impulsos que não são dominados pela razão, certo? Por exemplo, quando eu digo a paixão da ira, ou seja, aquela força, aquele ímpeto onde eu me deixo descontrolar, tá certo? É isso que se entende por paixão, é esse ímpeto, tá? Que elas são indiferentes. Santo Tomás diz, por exemplo, que a ira não é nem boa nem ruim.
mas a depender de como ela seja utilizada. Isso nós tratamos lá no Vitória sobre os Vícios, nós temos uma playlist só sobre os vícios e você vai entender. Os defeitos são todos aqueles vícios que você adquiriu, certo? Ou que você já nasceu com a inclinação. São vários, tá? E a concupiscência é essa inclinação natural que você já tem para o pecado. Lembre-se que o homem está ferido pelo pecado original. Embora o batismo apagando essa culpa, nós ainda temos essas consequências. É como São Paulo diz: eu quero fazer o bem, mas parece que em mim tem uma força contrária que me impulsiona para o mal. Não é? Parece que tem outro eu dentro de mim que a razão diz assim: não, eu sei que isso é correto, mas a vontade não vai. Tá entendendo? Isso foi um grande debate conforme foi passando o tempo, não é? Alguns filósofos dizendo que as pessoas erravam por ignorância, outros dizendo que não era por ignorância, porque algumas pessoas sabem, mas mesmo assim falham, não é? Atribuindo a uma falta de caráter firme. Também outros diziam que era por causa que nós não tínhamos essa força divina, que nós sabemos que é a graça de Deus que dá realmente o combustível para nós seguirmos, tá? Que nós vamos entender isso também no futuro, mas explicado o primeiro inimigo, ok? A carne. O segundo inimigo que você vai ter que lidar é o mundo. O que é que se entende por mundo? Mundo, eu repito, não é o planeta Terra, tá? Não é o universo. Mundo, quando se fala na escritura e principalmente na teologia ascética e mística, são as ideologias, as perversões do mundo e o imaginário. Então, quando você decide se converter ou ter verdadeiramente uma vida orante, você vai ter que romper com as ideologias do mundo. Comunismo, marxismo, feminismo, socialismo, liberalismo, esses ismos aí, tá certo? Ideologia de gênero. Você vai ter que romper com essas ideologias que não são compatíveis com a vida cristã. Isso é certo. Não tem como. Você não tem como ser cristão e compactuar com tais movimentos, tá? Romper de vez isso na sua vida. E que forma se dá esse rompimento? Você vai ter que começar a fazer uma limpeza geral, não é? Em tudo. Em seu celular, se você segue páginas de pessoas que propagam essas ideologias, não é? Essas perversões, e purificar o imaginário, tá? Que talvez depois a gente fale melhor sobre isso. Eu quero que vocês entendam logo o ponto de partida, porque nós vamos tratar, não é, desses três separados. O imaginário seria isso, é você purificar o que você assiste, o que você escuta, o que você lê, não é? É incompatível para um cristão que quer ter uma vida de espiritualidade e está assistindo conteúdos pornográficos e querendo agradar a Deus ao mesmo tempo. Então não tem como. Ou você escolhe o conteúdo imoral ou você escolhe Deus. Entende? Agora, gente, o que eu estou falando aqui é você cultivar esses hábitos. Não quer dizer que você nunca mais vai cair nesses pecados. Se você tem essa inclinação, você pode cair depois. O que eu quero dizer é que você não pode fazer isso um hábito. Você tem que evitar. Entende? Tem gente que tem hábito de assistir filme. Ok, mantenha o hábito. Só purifique os filmes. Entende? Você não vai estar assistindo todo tipo de filme. Não é? Então, em breve nós vamos falar só sobre o imaginário. E por fim, é o demônio, né? O último inimigo, que são as tentações, o inferno e o próprio Lúcifer. Se você decidiu seguir a Jesus, se prepare porque o demônio vai se levantar contra você. O inferno todo também vai se levantar contra você. E você vai ter também as tentações de abandonar tudo, de cair em pecado, coisa que nós vamos também tratar aqui nesse curso, como evitar as tentações, como vencê-las, como aproveitar das tentações, tá bom? Mas agora, nesse primeiro momento, é para você entender que existem esses três inimigos, tá? Então, resumo até agora.
O que é que consiste a perfeição, a santidade? Você se conformar com a divina vontade. Isso nas palavras de Santo Afonso. Não consiste em obras exteriores, tá? Não consiste também em obras interiores, porque você pode ter uma intenção ruim, mas se conformar com a divina vontade. Ter essa intenção de agradar a Deus em tudo, fazer sempre o que Ele quer que você faça, tá bom? O que Ele deseja. Essa é a essência da perfeição, tá? Uma vez decidido você fazer isso, vai precisar lutar contra os 3 inimigos da alma: o demônio, a carne e o mundo, tá? É esse o caminho que você está buscando fazer, purificar. Então nós vamos percorrer por esses 3 pilares, tá? Primeiramente, a carne. Agora nós vamos falar somente da carne. Bom, para você lutar contra a carne, você vai precisar fazer um grande processo de autoconhecimento. Santa Teresa de Jesus diz que é a primeira fase da vida espiritual. É o autoconhecimento, não é? O autoconhecimento é indispensável para a vida espiritual. É quando você realmente começa a identificar o que você precisa trabalhar, tá bom? Então, não tem como falar sobre vida espiritual se você não se conhece. Eu recomendo que você faça a sua autobiografia. Pode ser breve, pode ser longa, mas isso é muito importante para que você perceba em sua história a ação de Deus, como Ele te chamou, como Ele te trouxe até aqui, tá certo? Você faça realmente uma biografia, não é? Um texto sem enrolação, destacando os momentos mais importantes que você considera de sua vida. Não precisa colocar, por exemplo, quando eu era criança eu brincava com fulano. Não. Você coloca momentos importantes, né? A sua conversão, como você conheceu a fé, a igreja, para que você se conheça, tá? Você tenha esse conhecimento. E a partir daí, não é? Que, claro, você vai fazer isso meditando, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Você vai fazer meditando, indo ao Santíssimo, fazendo momentos de oração, ok? E a partir disso é que você vai ter em si, você vai ter uma visão clara de sua história. Isso é muito importante. Nós, religiosos, uma das primeiras tarefas quando entramos no convento é fazer isso. É se reconciliar com a nossa história. É fazer uma autobiografia, um texto, para sabermos quem nós somos. Então, sem o autoconhecimento, a vida espiritual não flui, porque você precisa se trabalhar, ok? Então, conhecendo essa história de vida, é que você vai fazer um percurso depois pelos seus vícios. A vida espiritual, ela começa com esse rompimento com o pecado, tá? Nós estamos falando da carne agora, ok? Então, começa com um rompimento com essa tendência, com a concupiscência. É preciso romper, né? É preciso se purificar do pecado mortal. Se você não sabe o que é pecado mortal, faz lá o curso de catequese que nós temos aqui. Tá? Não vou estar repetindo aqui os conceitos, porque eu entendo que você está vindo aqui já com uma preparação, com uma base. Então, você vê na Filoteia, vê em vários livros de perfeição que romper com o pecado mortal é essencial na vida espiritual. Santo Afonso diz assim: deves observar o seguinte. Primeiro, remover tudo o que pode impedir o santo amor. Isto é, deves arrancar de ti todos os pecados, evitar as ocasiões, reprimir tuas paixões, libertar-te do amor do mundo e combater as tentações.
é o primeiro passo, não é? A purificação do coração. Então, o pecado mortal é a primeira coisa que você precisará fazer se você quer alcançar a perfeição. Aqui no capítulo 1 desse livro, já começa com o pecado mortal. O santo até diz assim: a alguns parecerá esquisito que se trate do pecado mortal em uma introdução à perfeição. Não é? Então, tem gente que acha esquisito, mas é essencial. Santo Agostinho, da mesma maneira, quando foi escrever as suas confissões, ele coloca ali os seus erros, tá? Então, faz isso. Você vai fazer a sua autobiografia e você vai parar e meditar nos seus pecados que você cometeu, tá bom? Se você nunca fez uma confissão bem feita, é bom que se faça, tá? Uma confissão bem feita. Se você quiser colocar alguns pecados que você nunca confessou, pecados esquecidos, tudo bem, você pode colocar. Mas isso é de suma importância, você fazer uma confissão com os seus pecados graves, tá? Você vai fazer uma análise de sua vida, depois da autobiografia, dos pecados mortais, tá? E principalmente daqueles que você tem a maior tendência e que até hoje talvez você cometa. Por exemplo, tem gente que na infância ou na adolescência comete o pecado mortal de participar de um culto de outra religião. Mas hoje, depois de católico, você nunca mais cometeu. Tá? Ok, mas medita, pode anotar também isso, não é? Fazer essa análise e perceber hoje quais ainda são aqueles pecados mortais que você está enraizado. Tá? Aqueles que você tem mais uma inclinação. Por exemplo, tem gente que até hoje, desde a infância ou a adolescência, não consegue se libertar da fornicação. Vive caindo nesse pecado. Então, coloca lá, anota. Vai fazendo essa lista de todos os seus pecados, tá? Dos pecados mortais que você cometeu desde a infância até agora. E, depois dessa lista pronta, olha os pecados que você atualmente mais cai, tá bom? Por que isso? Bom, porque você tem que entender que existem pecados que você confessa, certo? Na confissão, tem a culpa perdoada, mas eles estão tão enraizados na sua alma que se tornaram vícios. Então, às vezes, você está trabalhando só para se confessar bem e apagar o pecado, mas não está trabalhando no vício que te leva a pecar. Nós tratamos isso também no curso, que não é curso, são meditações, vitórias sobre os vícios, que está aí disponível no canal. Para você entender que alguns pecados, eles provêm de vícios que você não trabalha. Entende? São vícios que estão enraizados e fazem você levar sempre para a confissão os mesmos pecados. Porque você não se esforça para livrar o vício. Você pode até se arrepender do pecado, mas você está viciado naquilo. Que não necessariamente é um pecado você ter um vício, né? Mas cometer o ato. Entende? Então, por exemplo, tem gente que leva para a confissão o alcoolismo, a gula. Quando se confessa, é perdoado, sim, a culpa, o pecado. Só que aquela pessoa não está libertada ainda da bebida, do cigarro, do vício em si. Entende? E isso com vários pecados. A pessoa ainda não está libertada. Por exemplo, o cérebro de quem vê pornografia é um cérebro que tem uma certa deformidade, que mesmo a pessoa confessando aquele pecado, ela já tem a tendência a cair por causa disso, porque ela cultivou isso por anos. Então é um vício que está ali presente, empurrando a pessoa para a queda. Ela não caiu ainda, mas está empurrando. Então você vai precisar ver isso. Quais são os pecados mortais mais graves que você comete, né? Que você tem a tendência a cair, e analisar se eles, por trás, né, disso,
não são vícios. Todo ser humano tem os 7 pecados capitais, né? Enraizados por causa da concupiscência. Então, pode ser chamado também as doenças da alma. Evagrio Pôntico, um monge, ele elaborou uma lista de 8 doenças fundamentais da alma, que é o equivalente também em outras listas aos 7 pecados capitais, né, que os santos identificam, principalmente São Gregório Magno e os outros santos padres da igreja, né? Tem aquele livro Terapia das Doenças Espirituais, do padre Paulo Ricardo, é muito bom também, se você quiser adentrar um pouco mais nesse assunto, tá? Então, as 8 doenças fundamentais da alma são a gula, a luxúria, a avareza, tristeza, né? Calma, não se preocupa ainda, porque alguém pode dizer, nossa, mas peraí, tristeza é uma doença da alma? Eu vou explicar depois. Ira, assídia, vanglória, que é a vaidade, e orgulho, soberba. São as doenças fundamentais, que no grego elas têm outro nome. Se você quiser dar uma definição mais técnica, né, para tratar com mais seriedade, você pode chamar de gastrimagia, cenodoxia, assídia, não é? E coisas assim. Então, você tem a tendência para esses vícios. Mas um deles é o mais forte em sua alma, que é o chamado defeito dominante. Você tem um defeito dominante na sua alma. Desses 7 pecados, você tem um que é o que domina. Tá? Você tem esses 7 pecados em graus, ok? Mas você tem um que é o seu defeito dominante, que você tem a tendência a cair mais. E é esse defeito que você precisa ter em mente. Tá bom? É o defeito, como o nome já diz, dominante. É o que faz você cair mais. Pode até ser 2. Também tem gente que às vezes tem 2 defeitos dominantes. Então, você precisa ter em mente. Porque como é que nós vamos trabalhar depois a cura se nós não soubermos qual é esse defeito dominante da sua alma? Tem gente, por exemplo, que diz assim, Frei, eu não tenho dificuldade com a gula. Eu não me venço por comida. Eu sou controlado, como apenas 3 vezes ao dia e para mim já chega. Não é? Agora eu tenho dificuldade com luxúria. Então, veja, o defeito dominante pode ser a luxúria. Já outra pessoa diga assim, não, luxúria eu sou de boa, né? Luxúria eu já controlei meu olhar, meus pensamentos, eu não vivo caindo em pornografia, nem fornicação, né? Eu sou de boa. Agora, a danada da gula, eu não posso ver uma bala que eu tô lá mastigando. Eu almoço e já quero comer de novo, porque eu tenho uma compulsão que pode virar uma doença, né? Então, veja, varia de pessoa para pessoa, tá bom? Você precisa saber qual é o seu defeito dominante. Porque se você não souber, nós não poderemos trabalhá-lo. Porque cada pessoa precisa de uma terapia diferente. Tá entendendo? Então, se o seu defeito dominante é a avareza, o seu processo de cura deve ser na virtude oposta, que é a caridade. Se for a gula, tem que ser trabalhada a temperança. Claro, você vai trabalhar todas as virtudes, mas o principal enfoque é a temperança. Tá entendendo? Então, é preciso que você tenha em mente qual é o seu defeito dominante. Ah, Frei, como é que eu vou saber, não é, qual é o meu defeito dominante? Por isso que você precisa desse exercício propedêutico que eu passei. Quando você fizer a sua autobiografia, você vai ter sua história em mãos, vai olhar meditando, tá bom, gente? Isso não é uma coisa que você faz como se fosse uma tarefa de casa que tem que terminar e pronto. Não, você pode passar uma semana para fazer isso, um mês, entende? Mas contanto que seja bem feito. Você vai fazer a sua autobiografia, a sua história, vai analisando passo por passo, os passos que você deu, suas principais quedas, onde você falhou, ok? Depois, claro, é bom que você tenha um caderno próprio só para a vida espiritual, né? Um caderno que você possa anotar só essas anotações de sua alma.
essas coisas. Então você vai ter a sua autobiografia, tá? E depois, ao lado, quando você terminar, você coloca a autobiografia de um lado, tá? Quantas folhas der, isso é tranquilo. E depois, logo abaixo, né, vamos supor que você terminou aqui a sua autobiografia, pronto. Pode começar logo abaixo já a lista dos seus pecados mortais desde a infância, tá bom? Aí você vai colocando os pecados mortais, o que é que você pecou, onde você errou, tá? Analisando com os mandamentos, com os 10 mandamentos, você pega um bom exame de consciência. Aí na internet tem vários exames de consciência que são maravilhosos. Você pode pegar exames de consciência do Adoremos, do Alimento da Alma Devota. Um exame de consciência com os 10 pecados, os 10 mandamentos, aliás, os 7 pecados capitais, os 5 mandamentos da igreja, e vai fazendo, tá? Depois que você fizer essa lista, você vai olhar quais os pecados mortais que você tem mais dificuldade de se libertar, que ainda não se libertou, e identificar se ali não está o seu defeito dominante, tá bom? E uma vez que você achou esse defeito, também anota, tá? Você pode colocar, analisando os pecados, meus pecados mortais, fazendo toda essa análise em meio de oração, diante do Santíssimo, tudo mais, eu cheguei à conclusão, com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, que o meu defeito dominante é ponto. Aí você coloca lá o seu defeito dominante, tá bom? Isso aí é essencial para você dar o primeiro passo na vida espiritual. Claro, todo mundo tem vários desses pecados, ok? Se você quiser um trabalho maior de procurar, de identificar, você pode pegar comentadores que falam só sobre os vícios. Você pode fazer também a nossa meditação que está aí no canal, que se chama Vitória sobre os Vícios. A gente analisa vários vícios, né, para ver se você não teria algum desses assim com mais força. Você pode fazer, você pode pesquisar, você pode complementar com outros livros, com outros autores. O importante é que você chegue à conclusão de qual é o seu defeito dominante, para que depois você possa trabalhá-lo, tá? Então, essa é a primeira parte, é o começo, né, da vida espiritual, tá bom? E uma vez que você termina isso, você faz essa análise, tá bom? Aí se recomenda a confissão, que pode ser a confissão geral, tá bom? Calma, não me crucifica ainda, deixa eu falar o que é essa confissão geral. A confissão geral, muitos padres hoje reprovam, inclusive não tem no direito canônico, hoje, não tem esse termo mais no direito canônico, confissão geral. É uma coisa que é puramente devocional, tá certo? São Francisco de Sales recomenda, Santo Afonso recomenda, alguns santos mais para cá, né, como Padre Pio, ele recomendava também você fazer a confissão geral, que é a confissão de todos os seus pecados mortais, tá certo? Com o número, né, especificando os agravantes também, isso que consiste a confissão geral. E ela serve para reparar aquelas confissões mal feitas que você fez, para dizer aqueles pecados que você nunca falou, tá? Lembre-se também, é claro, que os pecados esquecidos são perdoados na confissão normal, ok? Mas os manuais dizem que você pode também colocar na sua confissão pecados que já foram perdoados, mas que você tem uma contrição muito maior por eles, tá? Você se confessar tanto em estado de graça aumenta mais a graça,
E você na confissão falar um pecado que já foi perdoado em outra confissão, é porque você sente uma contrição maior ainda por ele. Então tem gente que, por exemplo, já confessou que fez um aborto, né? Mas em outra confissão vem aquele arrependimento de novo e a pessoa quer dizer. Então aí se faz a acusação, tá bom? Outra coisa, também alguns moralistas recomendam que quando você confessar somente pecados veniais, pode colocar um pecado mortal para garantir uma matéria na confissão, mesmo que aquele pecado já tenha sido perdoado, ok? Agora, gente, atenção, confissão geral não é uma coisa para você fazer todo ano, nem todo mês, tá entendendo? Não é. É uma coisa para você fazer de tempos em tempos e em ocasiões especiais. Entende? Por exemplo, antes de se consagrar pelo método de São Luís, Guignon de Montfort, entende? Antes de uma profissão religiosa, antes do seu casamento. São datas assim. Tem gente que quer fazer todo mês e ainda vai para aquelas igrejas onde a fila está enorme e chega para o padre e diz: Padre, eu quero fazer uma confissão geral. É claro que o padre vai dizer que não. Com mais de 20 pessoas ainda, ou 30, para confessar, e você quer fazer uma confissão geral numa coisa dessa, não é assim. Você tem que, se quiser fazer uma confissão geral, marcar com um padre num horário que ele possa e que ele também não tenha preconceito contra a confissão geral, tá certo? E em situações assim especiais. Não é toda vez que você vai fazer a confissão geral. Tá? E lembre-se também que você não pode estar fazendo sempre para como se você não tivesse assim duvidando da misericórdia de Deus. E para escrupuloso ela nem é recomendada também, tá bom? Confissão geral. Eu na minha vida até agora só fiz uma confissão geral, que foi antes de receber o hábito. Foi a única confissão geral que eu fiz, tá? São Francisco de Sales fala sobre a confissão geral na Filoteia. Olha, ele diz assim: diga tudo com simplicidade e transparência, apaziguando assim sua consciência de uma vez por todas. Feito isso, escute a admoestação e as orientações do servo de Deus e diga em seu coração: fala, Senhor, que tua serva escuta. É do feminino por causa da Filoteia, né? Sim, é Deus, Filoteia, quem lhe falará, pois ele disse a seus vigários: quem vos escuta, a mim escuta. São Francisco de Sales recomenda que se faça essa confissão geral já no início da vida espiritual, para que você possa entrar no castelo, não é? No castelo das moradas que Santa Teresa fala, né? Que é, é a oração, a porta de entrada, tá certo? Eu vou ler aqui também para vocês quando ele fala da purificação. Isso é ainda falando sobre confissão geral. Você pode ver, Filoteia, que estou me referindo a uma confissão geral de toda a vida, a qual certamente eu admito que nem sempre seja absolutamente necessária, mas considero que nesse começo ela será extremamente útil para você, razão pela qual a recomendo insistentemente. Acontece muitas vezes que as confissões ordinárias daqueles que vivem uma vida comum e trivial são cheias de grandes defeitos, pois com frequência não se faz uma boa preparação, não se tem a contrição necessária, mas acontece muitas vezes que se vai confessar com a vontade oculta de voltar ao pecado, porquanto não se quer evitar a ocasião de pecado, nem tomar as medidas necessárias para mudar de vida.
Em todos esses casos, a confissão geral é necessária para fortalecer a alma. Ademais, a confissão geral nos chama ao conhecimento de nós mesmos, nos provoca uma salutar confusão por nossa vida passada, nos faz admirar a misericórdia de Deus que nos esperou com paciência. Ela pacifica nossos corações, alivia nossos espíritos, estimula em nós os bons propósitos, dá motivo a nosso Pai espiritual de nos dar conselhos mais adequados à nossa condição e nos abre o coração, para com confiança nos abrirmos melhor nas confissões seguintes. Tendo em vista, portanto, uma renovação geral de nosso coração e uma conversão universal de nossa alma a Deus, por intermédio da vida devota, penso estar certo, Filoteia, em lhe aconselhar essa confissão geral. Tá bom? Isso são palavras de São Francisco de Sales. Tá bom? Então é isso, gente. Esse segundo momento foi para falar só sobre essa purificação inicial do pecado, tá certo? Em breve nós vamos falar do próximo tópico, que é o mundo, ok? As ideologias, as paixões não, as perversões e o imaginário, tá? Que é onde também nós vamos conversar um pouquinho sobre ocasião de pecado, como se deve fugir das ocasiões de pecado. Não é somente você parar com o pecado, mas fugir das ocasiões. Então, nesse primeiro momento, foca nisso. Resumo, o que é que eu tenho que fazer agora? A autobiografia, a lista de todos os seus pecados mortais da sua vida inteira, a análise de quais são os pecados que eu sou mais propenso e identificar se ali há um vício ou não. Uma vez identificado esse vício, saber qual é o defeito dominante, se é a luxúria, a gula, a avareza, qual seja, tá bom? Esse vício, e se preparar para fazer uma boa confissão, que pode ser a geral ou não, a depender se você se confessa bem, se você se mantém sempre com a confissão em dia, pode ser a normal mesmo. Mas se você nunca se confessou, se você sempre se confessou mal, né? Aqui no canal também nós temos um episódio de um podcast só sobre como se confessar bem, vale assistir, tá bom? O canal está cheio de material para você aprender a ser um bom católico. Não tem desculpa, tá? O canal tá aí, só é procurar, beleza? Então, faça isso, tá? É hora de nós mudarmos de vida. Essas são as tarefas que você deve fazer nesse primeiro momento de direção espiritual, tá? Com oração, com devoção e com piedade, ok? Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.